vamos a isto. Saúdo todas as pessoas para mais um webinar do ciclo Igualdade e Não Discriminação. É uma parceria entre o Senjor, Centro Protocolar de Formação para Jornalistas, e a SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O tema sobre o qual vamos refletir hoje é o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, que tem uma sigla que provavelmente quem me acompanha vai usar bastante, que é a OIEC, não é? Mas vamos ter, para que saibamos o que está atrás desta sigla, é este nome bastante comprido. Para esta reflexão, contamos com a Daniela Bento, presidente da ILGA Portugal, e com o Helder Bertol, presidente da Opus Diversidades. Quem nos está a acompanhar pode ir deixando comentários ou perguntas no Q&A, não é? O equivalente ao chat que vocês devem estar aí a ver no vosso ecrãzinho. É por escrito, não tem a possibilidade de microfone, mas eu vou reservar depois uma meia hora final para olharmos para as coisas que vocês ali colocarem e falarmos um pouco sobre isso. Vou propor-vos a vocês que façamos primeiro aqui um olhar mais macro sobre o estado da arte, não é? Que país é este que temos hoje, atualmente, no que diz respeito a este combate, a esta discriminação que abarca tantas pessoas e com tanta diferença entre si? O que é que evoluímos? Acho que era bom também começarmos, se calhar, por olhar desta forma e depois podemos ir aos riscos e às ameaças que com certeza existem e vamos falar sobre elas. Mas o que é que evoluímos? Onde é que estamos neste combate? Em que ponto é que nos encontramos hoje, Daniela? Olá, antes de mais, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. Acho que é sempre uma oportunidade nós podemos ter este espaço também de reflexão e de questionamento e também de entender também quais são as lutas, aquilo que conquistamos e aquilo que são os nossos futuros. Eu acho que no panorama no panorama atual, acho que temos aqui vários desafios, ou seja, nós fizemos um grande percurso legislativo nos últimos anos, ou seja, desde a lei do casamento, a lei da adoção, a lei da coadoção, a PMA, etc., e a lei da autodeterminação de 2018, ou seja, a lei que garante a autodeterminação das pessoas trans e a proteção das características sexuais de pessoas intersexo, mas culminamos também num estado atualmente que em risco pelo aquilo que é o panorama político que nós vigente, ou seja, a falta de estruturação de fundos para que as associações possam conseguir fazer esse trabalho, de acompanhamento das pessoas da LGBTI na sua generalidade, porque nós estamos a viver tempos em que as pessoas sentem muitas dificuldades e o apoio que lhes é prestado é nomeadamente feito pelas associações e que há essa dificuldade de fundo em manter os serviços a funcionar com a alta qualidade que devem ter, mas o facto é que perante isto, nós estamos num país que, se por um lado, durante muito tempo, nós falávamos, estávamos nos bons lugares no rácio da ILGA Europe, agora estamos a cair, ou estamos a mudar de lugares, não porque nós tenhamos feito alguma coisa, mas porque exatamente outros países têm caído também nos seus lugares no ranking da ILGA Europe. Isto o que nos leva a uma questão preocupante, que é o que nós estamos a fazer, o que é que nós estamos a fazer exatamente pelos direitos das pessoas LGBTI no país. E isto leva-me aqui a fazer várias perguntas, ou seja, se é uma questão apenas política, social, se é uma questão de financiamento, se é uma questão estrutural, ou por que caminho é que nós devemos ir, não é? E nós sabemos que tudo isto combina-se em várias situações, ou seja, nós muitas vezes dizemos que a política, as leis vão um bocadinho à frente daquilo que a sociedade avança, ou seja, nós fazemos leis não ao ritmo que a sociedade muda, mas ao mesmo tempo também é preciso de notar que no dia a dia as pessoas é necessário entender que a política é muito mais do que aquilo que se faz no Parlamento, é aquilo que nós fazemos no dia a dia com as nossas pessoas que nos relacionamos e com aquilo que fazemos com o mundo, não é? E nesse sentido também é preciso pensar que cada ação que nós tomamos tem um impacto em alguém. E enquanto nós não respeitarmos ou não tivermos a noção que temos que respeitar holisticamente a integridade de cada pessoa como um indivíduo com uma pessoa única, teremos um problema para enfrentar, temos um problema pela frente e é extremamente necessário que nós pensamos numa perspectiva global e uma perspectiva interseccional de todas as dificuldades que as pessoas LGBTI têm. Porque, por exemplo, muitas vezes também acontece, isto agora só para estar aqui a dar um remate, que é muitas vezes faz-se planos para as questões LGBTI, mas separado dos outros planos. E nós não podemos estar separadas dos outros planos, ou seja, porque nós também somos pessoas racializadas, nós também somos pessoas trabalhadoras do sexo, nós também somos pessoas com mobilidade condicionada, nós também somos pessoas
de variedades quadrantes e que estamos incluídas nesse processo. Ou seja, por isso é extremamente importante pensar que as pessoas LGBT estão em todos os quadrantes e os planos, para realmente os planos de ação antidiscriminação têm que incluir transversalmente todas estas situações. Eu pego nesta ideia, na verdade, da falta de interseccionalidade, não é? Acaba por ser, não é? Ou seja, é não haver essa transversalização quando se olha para estas e outras pessoas, não é? Porque nós tendemos, acho eu ainda um bocadinho, não sei se o Hélder concordará, para enfiar grupos em gavetas, não é? Ou em caixinhas. Ainda temos esta visão um bocadinho espartilhada. Mas aproveitava também a tua experiência, Hélder, que já é bastante. Enfim, tem longo tempo, um bocadinho também para enquadrar Portugal no mundo, não é? Um pouco à semelhança do que a Daniela já estava a fazer, não só neste aspecto do índice, não é? De facto, o país evoluiu, não é? Num certo sentido, em vários falarás sobre isso, mas em que ponto está neste momento, se olharmos mais macro, não é? Se olharmos para o mundo inteiro, Uhum. sabendo nós que o mundo, neste aspecto e noutros, está a degradar-se em várias partes, em várias geografias, não é? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite à SIG e ao Sr. Jorge, a dar a todas as pessoas que estão aqui connosco boa tarde também. Ahm, ahm, sim, nós não conseguimos isolar Portugal daquilo que tem sido um movimento que tem alguns ecos com o que se passou há 100 anos também, depois de uma crise financeira grave, depois de uma série de faltas de resposta, começar a apresentar discursos facilitistas e, essencialmente, discursos que apontam outras pessoas, pessoas diferentes, como bodes expiatórios ou causas mais próximas para essa situação. Esse facilitismo não é só nosso, é geral, mas há questões em Portugal também que têm a ver com hum, algum pudor. Por exemplo, a questão do racismo, não é? Houve sempre aquela ideia, não é, do lusotropicalismo, de que Portugal não era racista, as pessoas diziam, faziam piadas à boca pequena. O que aconteceu a partir de uma determinada altura é que isso começou a ser legitimado. Não é? Esse discurso de ódio, o discurso racista, xenófobo, homofóbico, transfóbico, por aí fora, passou a ser legitimado. Ao contrário de outros países, nós não temos ferramentas legislativas para isso. Ou seja, o racismo é crime, ao abrigo do 240 do Código Penal, mas tem que ter uma expressão de publicidade. A liberdade de expressão conflitua muitas vezes com essa limitação do que é discurso de ódio e, portanto, não temos ferramentas tão boas como, por exemplo, o Brasil tem. Relativamente a políticas legislativas, também ainda só nessa área, de facto houve um caminho muito grande feito, especialmente desde 2000 até 2018, houve um caminho muito grande nas áreas que a Dani já identificou, mas depois eu penso que falta, e isso comparativamente a outros países que estão a conseguir resistir, apesar de tudo, apesar desta onda de extrema-direita, discurso de ódio, estão a conseguir resistir melhor do ponto de vista das respostas sociais. E sempre houve uma ideia em Portugal que, penso eu, que as IPSS, as organizações não governamentais, um, podiam funcionar com os projetos de vez em quando a que se candidatavam, sem um financiamento básico, sem reconhecer, na verdade, quase uma coisa que era sempre voluntária, feito por pessoas amadoras, e que tinham um bom coração, não é? Mas que não necessitavam de uma base Uhum. estruturada. E, na verdade, essa falta de financiamento está a dificultar hoje em dia as respostas que nós podemos dar. E isso é uma diferença muito grande. Eu dou o exemplo das pessoas LGBT em situação de sem-abrigo. Eu estive em julho em Lyon, no segundo Fórum Europeu para casas de acolhimento, casas de abrigo para pessoas LGBT em situação de sem-abrigo. E há outros países que têm respostas estruturadas muito maiores do que as que existem em Portugal. E nós temos de perceber que as ONGs que trabalham nestas áreas, como noutras áreas, mas que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, precisam, porque dão respostas diárias, precisam de ter financiamento, precisam de saber com que dinheiro contam,
com dinheiro que contam a médio prazo e não só sempre a nível anual, de uma base anual. Precisam de poder oferecer às pessoas técnicas que trabalham nas organizações projetos de carreira, projetos de vida, porque ao fim do ano, quando as pessoas já percebem um bocadinho mais destas áreas, das questões que são específicas destas pessoas, vão-se embora, porque não podemos renovar contratos, porque não temos perspectivas de carreira. E eu acho que mesmo falando a linguagem financeira, que hoje em dia penso que está muito, ou está mais, depois de termos visto que de facto o capitalismo não funcionou assim muito bem, mas parece que agora volta a estar aí a libertar-se a lei do mercado. Então vamos falar um bocadinho essa linguagem. É que um investimento feito nas estruturas que, como a Opus, como a ILGA, como a Casa Aqui, enfim, como a Amplos, como uma série de associações que trabalham no terreno, é eficaz e é rentável. Porque o mesmo valor aplicado em pessoas que conhecem o terreno, que têm uma forma de lidar com as pessoas direta, acolhedora, tem resultados muito melhores do que gastar outros dinheiros noutros sistemas que não conhecem tão bem. E mais, e de uma forma preventiva, porque o que nós estamos a ver, e termino esta primeira intervenção com isto, o que nós estamos a ver também é um medo enorme das pessoas LGBTQIA+, que, como a Dani diz, são pessoas que depois têm as outras camadas todas, porque também são pessoas racializadas, porque são pessoas que usam drogas, porque são pessoas que fazem trabalho sexual, são pessoas que vivem com VIH, enfim, uma série de outras coisas. São pessoas migrantes, são pessoas que têm muitas vezes dificuldades em regularizar a sua situação, apesar de já residirem em Portugal há muitos anos e terem empregos e descontarem e não conseguem regularizar. E com este discurso as pessoas estão a ficar assustadas. E isso faz com que estejam a recorrer mais a trabalho sexual, com o risco que isso implica, aumentando infecções sexualmente transmissíveis, estão a aumentar os consumos e está a aumentar a percentagem de pessoas que é expulsa de casa porque já não há pudor sequer de expulsar filhos e filhas porque são homossexuais, porque são lésbicas, porque são trans, estão a ter vulnerabilidades muito grandes porque não conseguem sequer arranjar dinheiro para pagar uma casa, e nós estamos a receber cada vez mais pedidos de ajuda, seja social, seja psicológico, seja legal, não é? Apoio jurídico. E isso torna-se muito, muito complicado. Portanto, temos que pensar que temos que ter os meios também para prevenir e não deixar chegar a este ponto a que, infelizmente, já se está a chegar. Nesse cenário que tu traças, e que, enfim, tem aí vários indicadores de maior dificuldade, digamos assim, ou de aumento de dificuldades, o que é que era importante fazer nessa altura? Ou seja, quando tu dizes prevenir essa situação, o que é que era importante, que seja em que área for, mais macro, mais micro, mais administração pública, ao mesmo tempo organizações, como é que tu vias um desenho? Ou seja, era preciso dar estes três passos, ou como é que tu farias? Olha, eu acho que a área da saúde mental é uma área extremamente importante. É uma área que nós devemos apostar, não só para a população em geral, mas nós sabemos que a prevalência de questões de saúde mental na população LGBTQIA+, são muito mais prevalentes por causa do stress minoritário, por tudo aquilo que as pessoas atravessam. E antes de nós estarmos a falar em ideações de suicida, em pessoas que estão em surto, em crise, a viver situações agudas porque descompensam, porque depois tudo à volta falha, também devíamos apostar mais numa saúde mental de apoio psicológico regular, mas esse tem que ser financiado, até porque o Sistema Nacional de Saúde não o disponibiliza. Se nós pensarmos que conseguimos arranjar respostas habitacionais, podem ser comunitárias, de base comunitária, podem ser quartos partilhados, mas não podem ser aos preços que são praticados em Lisboa. Porque uma pessoa que trabalhe e que tenha um salário, já nem precisa ser o salário mínimo, dificilmente arrenda hoje em dia um quarto em Lisboa. E depois o que é que vai acontecer? Vai cair num sistema que vai começar a recorrer, possivelmente, a outras formas de angariar rendimentos, vai começar a estar na rua e depois é mais difícil, não é? É isso que eu digo. É mais fácil prevenir, intervir, antes disto acontecer. É sempre melhor que a pessoa que tem instabilidade habitacional ou que tem um risco de ficar em situação de sem-abrigo não chegue a ficar. Quando está em situação de sem-abrigo, depois é muito mais difícil voltar a reintegrar o sistema. Enfim, eu dou estes dois tópicos, saúde mental e habitação, porque acho que são. Podíamos intervir, de facto, e não estamos a fazer o suficiente.
Daniela, concordas com esta ideia enfim, de se apostar na prevenção? E se sim, que outras áreas acrescentarias a estas? E se concordas que realmente a saúde mental e a resposta habitacional seriam prioritárias nesta fase? Sim, eu acho que concordo, acho que é fundamental apostar na saúde mental e na prevenção, até porque nós muitas vezes pensamos sempre num estado que é penalizador, mas nós temos que pensar num Estado que é preventivo em vez do penalizador. Ou seja, muitas vezes nós falamos no discurso de ódio, mas antes do discurso de ódio nós temos que pensar que é importante também prevenir o discurso de ódio antes dele acontecer. E acho que isso está, na base disso está muito a formação, conseguirmos apostar. E aí as equipas e as associações têm feito um papel predominante porque lá está, fazem muita formação nas escolas, nas administração pública, nas empresas, entre outros locais, e é preciso apostar de facto numa lógica de prevenção, de ensino, de esclarecimento de dúvidas, de espaços seguros para que as pessoas possam questionar e de facto criar soluções comunitárias também para que as pessoas possam ter os seus espaços de partilha e de construção das suas redes sociais. Porque muitas vezes o que acontece é que uma fraca informação faz as pessoas facilmente caírem num lugar de desinformação, do ódio e daquilo que é a discriminação que nós vemos no dia a dia, que está hoje, tal qual como o Helder disse bem, altamente normalizada e altamente validada pelo sistema. E o que acontece é que isso começa a degradar também as condições em que cada pessoa está, ou seja, a sua saúde mental começa a degradar-se de dia para dia após cada discurso. Mesmo que, e isto muitas vezes nós pensamos, lá está, pela questão do stress minoritário, mesmo que nós pensamos que uma pessoa não é diretamente afetada pela discriminação no seu, ou seja, se não é alguém que diretamente a ataca a si, mas o facto de estar a atacar aquela comunidade está a ter um efeito nefasto para aquela pessoa porque ela é incluída naquela comunidade, ou seja, nós sabemos que, prova disto, que de facto as pessoas quando estão em situações de vulnerabilidade são muito mais atingidas por todo o discurso de ódio que as afeta enquanto comunidade do que se apenas só se forem afetadas na sua individualidade. E depois também este processo de, por exemplo, políticas públicas no emprego, exatamente para garantir que as pessoas têm capacidade financeira, têm capacidade, lá está, para conseguir uma casa, conseguir subsistência e conseguir ter minimamente uma vida digna. Muitas vezes é isso que nos falta, que é considerar que todas as pessoas devem ter uma vida digna. E as pessoas LGBTI também devem ter uma vida digna. E, por exemplo, muitas vezes fala-se, por que não ter um provedor da justiça LGBTI nas empresas que seja um lugar seguro para que as pessoas LGBTI possam, quando há um problema de assédio laboral ou assédio sexual ou entre outros dentro da sua rede de trabalho, possam realmente fazer uma queixa, possam realmente ter alguém que possa responder às suas situações de violência e que possa compreender, porque muitas vezes as pessoas nos seus empregos acabam por sair porque não têm recursos a quem fazer queixa, não têm recursos a quem ah, fundamentar a sua dúvida e muitas vezes, por outro lado, ainda recebem é a revitimização da violência que recebem, ou seja, são vitimizadas outra vez pelo facto de terem sido violentadas e não têm uma solução. E muitas vezes são as próprias pessoas a procurar sair da empresa, por exemplo, dos seus locais de trabalho, para ir procurarem outros locais de trabalho para conseguirem de facto uma vida mais calma. Por exemplo, também nesta questão da habitação, nós sabemos que por exemplo, no caso das pessoas trans e no caso das pessoas, e muitas pessoas LGBT também, esta ideia de que se tem muitas vezes sair do seu próprio local de residência habitual, da sua própria escola habitual, para ir para outros locais, exatamente para procurar um sítio onde possam ter um lugar seguro, onde estar. Por exemplo, uma pessoa que muda legalmente o seu nome. Muitas vezes o que faz é mudar de escola para não ter que enfrentar depois a discriminação que sofre no local de Uhum. escola anterior, exatamente por causa dessa discriminação constante. Quando, na própria habitação é a mesma coisa, por exemplo, as pessoas são expulsas de casa, já não querem viver na mesma zona, querem ir para outra zona. Ou seja, há aqui uma série de apostas que se podem fazer na época naquilo que é a prevenção. E antes da penalização tem que se mesmo pensar na prevenção a sério. E tem que se pensar estruturalmente como é que nós podemos fazer preventivamente todos estes fatores, ou seja, prevenir que as pessoas caiam realmente na falta de casa, na falta de emprego, não o abandono escolar, na falta no decaimento da saúde mental, etc, etc. Ou seja, nós temos que pensar muito antes, e isto é bastante importante, pensar muito antes do que ser para a frente. E isto
cai muito naquilo que nós fazemos diariamente, que é formar escolas, formar na escola, ter uma componente muito forte daquilo que é a formação nas escolas. E nós vimos, por exemplo, agora com a queda daquilo que é a sexualidade nas cadeiras de cidadania, que é um problema de maior, porque de facto há um tópico transversal a muitas áreas, ou seja, a sexualidade, a orientação sexual e a identidade de género é transversal a muitas áreas, e nós, com a retirada destes tópicos, nós deixamos as pessoas órfãos daquilo que é a relação delas com o seu próprio corpo, com a sua relação com a sexualidade, com a sua relação com o mundo e com a sua vivência. E isto é extremamente importante, voltar a ter este fundamento que é, isto são temas necessários, até porque nós estamos a falar de direitos LGBTI, estamos a falar de direitos fundamentalmente, direitos fundamentais humanos. Não estamos a falar de outra coisa. Eu acho que era importante determos exatamente na questão do ensino, não é? Seja escolas, seja universidades, mas, bom, no caso das escolas, realmente com essa alteração no currículo da cidadania, queria perceber, porque vocês têm essa experiência, nomeadamente a ILGA, não é? Junto das escolas, se já estão a sentir esse impacto, e de que forma é que estão a sentir esse impacto? Ou seja, os professores e as escolas estão a ser altamente cumpridores dessa alteração, porque também sabemos que as escolas têm bastante autonomia, não é? E, portanto, obviamente não estou a desvalorizar a alteração política dos currículos, não é? Mas depois também sabemos que, com certeza, haverá escolas que Sim. continuarão a falar, felizmente, quer dizer, de sexualidade. Só que, ao mesmo tempo, também sabemos, há dados bastante preocupantes a que tivemos acesso recentemente, que a extrema-direita está infiltrada nas escolas também como nunca esteve, não é? Muito preocupantes, quer junto de professores, quer obviamente junto de alunos, pelos seus círculos familiares, não é? Quer dizer, quando olhamos para os números que temos, é óbvio que há gente nas escolas em proporção ao número de gente que vota na extrema-direita e que está no Parlamento. Portanto, isto é só fazer as contas, como Sim. dizia o outro, não é? O que eu queria perceber é. Se vocês já sentem este impacto, esta mudança real mesmo nas pessoas, nos alunos, nos pais, quando tentam abordar, enfim, nesse relacionamento que têm com as escolas, e se por um lado acham que a escola e a instituição, vá assim no sentido lato, será resistente ou permeável a este tipo de pressão, de um certo discurso muito assente no ódio, não é? No ódio, na polarização, na discriminação, na divisão, não é? Sim, eu acho que os efeitos começam-se a notar porque os sinais políticos estão lá, ou seja, mesmo antes desta questão ter sido posta em Parlamento, o facto é que os sinais da discriminação e os sinais do ódio estão lá. E as escolas, mais ou menos, de alguma forma, aquelas que são mais ah, afirmativas daquilo que, que são as identidades LGBTI, estão mais próximas e, de facto continuam a tentar, dentro dos seus possíveis, fazer essa diferença, mas o facto é que, ao mesmo tempo, como temos um Parlamento que legitima este discurso, o que acontece é que as escolas, ao mesmo tempo, também começam a perceber que, se calhar, não têm a necessidade de o fazer porque o discurso está legitimado e não têm tanto esforço para fazer este encaixe. E nós sentimos essa diferença quando percebemos que há escolas que desistem dos seus processos de cidadania ou não veem que seja necessário. Ou muito pelo contrário, permeiam-se esta questão do discurso de ódio, porque de facto não há também nas escolas um sistema de segurança que seja eficaz para as pessoas alunas que estejam lá. Ou seja, nós temos que contar com o facto de ser importante as escolas terem, não ser só o sinal político que está lá e o sinal político, quando nós removemos esta matéria da cidadania, o que nós estamos a dizer às escolas é que se vocês não quiserem, não têm que o fazer. E isto é um sinal político É um sinal é importantíssimo, um claro. sinal importante, não é? E nesse sentido, a escola, politicamente tem que ser exatamente o contrário. Estas matérias têm que estar porque são extremamente importantes. E quando se dá esta voz, estamos a dar às escolas o sinal que queremos, que é as escolas têm que compactar têm que promover esta disciplina. Agora, o que nós sentimos também é que também as próprias pessoas, né, o próprio alunado, também começa com dificuldades, porque percebe que o discurso de ódio está normalizado, também não vai ter capacidade de falar a um professor que está com dúvidas, está com questionamentos, que precisa de apoio numa certa área, porque a pessoa também já não tem capacidade para o fazer, porque também já se sente retraída, porque a escola já se começou a tornar um sítio violento. E quando nós sabemos que, lá está, se a extrema-direita está infiltrada nas escolas da maneira como está, porque os números assim o dizem, e tudo mais, claro que uma pessoa aluna não vai, de modo nenhum,
a chegar ao pé do colega do lado com tanta facilidade como chegaria de dizer, desabafar uma certa situação, uma certa violência. Uhum. E isto cria um silenciamento constante nas pessoas, e o silenciamento leva ao isolamento, e o isolamento leva depois à dificuldade e à saída da própria escola. Por isso, a escola deve ser e deveria ser o primeiro ponto seguro para muitos jovens. Porque, por exemplo, o que acontece é que muitas crianças até saem de casa, ou jovens adolescentes são expulsos de casa, e depois o meio escolar, que era o meio que era o meio seguro onde estavam, também torna-se o meio inseguro. Helder, E isso é um isto problema. Sim, é difícil de contrariar isto neste contexto político em que vivemos, não é? sim. Bom, pegando em algumas coisas que a Dani disse, eu acho que este discurso tem muita força, até porque tem financiamentos elevadíssimos. E nós não nos podemos esquecer disso. Uh, os partidos de extrema-direita, estes movimentos pró-vida, pró-família, enfim, têm financiamentos elevadíssimos e conseguem umas campanhas de marketing muito grandes. No que diz respeito às escolas, conseguem manobrar, porque por muita vontade que a escola queira em ser mais inclusiva ou mais progressista, há determinadas coisas que se as associações de pais se opõem, ou se alguns pais se opõem, não é? Nós ainda, eu não sei se já teve um desfecho, mas eu penso que aquela questão daqueles pais que se opuseram às aulas de cidadania deve estar ainda nos tribunais administrativos, não é? Ou seja, isso continua a acontecer. Agora, eu acho que nós não podemos confundir a nuvem por Juno, porque há formas de dar a volta. Relativamente às escolas, antes de haver a Lei 38 de 2018, já havia, em 2012, a lei, o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, que dizia claramente que nenhum aluno, nenhuma aluna podiam ser discriminados em função de uma série de fatores, nomeadamente em função da identidade de género. Ou seja, não ia só orientação sexual, falava claramente da identidade de género. E, portanto, nesse sentido, as pessoas, as crianças e jovens trans têm legitimidade legal para estarem defendidas. Por outro lado, ao contrário do que se disse também, e que foi muito propalado, a inconstitucionalidade relativamente ao artigo 12º da Lei 38 de 2018, da Lei da Autodeterminação de Género, foi declarada apenas relativamente ao número 1 e ao número 3. O número 2 continua em vigor e diz o seguinte: os estabelecimentos do sistema educativo, independentemente da sua natureza pública ou privada, devem garantir as condições necessárias para que as crianças e jovens se sintam respeitados de acordo com a identidade de género e expressão de género manifestadas e as suas características sexuais. Isto está em vigor. E está em vigor há 8 anos. E aquilo que nós estamos a ver, eu estive na segunda-feira a dar formação no CRI de Coimbra, no Centro de Respostas Integradas de Coimbra, do ICAD. E a Opus, possivelmente como a ILGA, é constantemente solicitada para dar formação em centros de saúde, em escolas, porque não há financiamento. E porque as pessoas profissionais, e neste caso até profissionais da função pública, não têm acesso a esta formação e não têm acesso a coisas tão simples como a Lei 38 de 2018 e aquilo que prescreve relativamente à utilização do nome social, à utilização de nome em documentos quando não corresponde ao documento de identificação, e que é uma fonte enorme de discriminação. Os instrumentos existem. E, portanto, às vezes a informação não passa. E aqui faço uma crítica, já que eu gosto muito de fazer as críticas nos sítios, já que estamos aqui num evento também promovido pela SIG, não se entende como é que o aviso que está neste momento aberto do Pessoas 2030 de financiamento elevado para formação de públicos estratégicos nesta área apenas contemple entidades certificadas e ponha completamente à margem as associações. Até aqui, noutros avisos anteriores, as associações da área podiam concorrer, mesmo sendo em parceria com entidades certificadas pela DGERT, para ministrar formação. Nós temos a experiência, temos o know-how, fazemos isto diariamente. E não fazemos mais, porque isto também é uma forma de nós conseguirmos financiamento. É dar formação que é muito específica. E o investimento que nós fazemos em formação das equipas é elevadíssimo. Temos de o ir buscar. Se constantemente as pessoas nos dizem não temos financiamento e nós, para tentar reduzir o nível de discriminação, vamos fazer financiamento,
pagando nós viagens, deslocações por aí fora, como é que quando há financiamento, ainda por cima financiamento europeu, ele é vedado desta forma? Não se entende. Agora, há lugar para, apesar deste discurso, nós tentarmos fazer aqui uma contra-informação, até porque muitas pessoas estão disponíveis para aprender. E quando aprendem e quando dialogamos com elas, mudam de atitudes. E isso conseguimos demonstrar e conseguimos comprovar no dia a dia. Está bem? Temos é que chegar às pessoas. E, mais uma vez, há bocadinho estavas a falar, não é? Dos financiamentos, onde é que podiam ser. Eu falei da saúde mental e falei da habitação. Mas, por exemplo, a formação era essencial que nós tivéssemos muito mais financiamento para poder formar público estratégico. Mais financiamento e depois também feito pelas pessoas que efetivamente têm a especialização de formar sobre estas matérias, não é? Porque aqui, ou seja, às vezes sobre estas coisas, mas este não é caso único, não é? Mas Não, sobre os direitos humanos em geral, acha-se que tu qualquer há pessoa bocado, pode formar. Sobre o jornalismo é igual já deixa-me agora, só, não é? deixa só Qualquer fazer, pessoa acha que pode dizer umas coisas, não é? Digamos assim. claro, só fazer E isso não faz aqui uma sentido, nota não. relativamente, por exemplo, à cidadania. A educação sexual está legislada em Portugal há muitos anos, muito antes de haver disciplina de cidadania. Até, o que é lamentável é que nós estejamos agora tão presas àquilo que foi a mudança da disciplina de cidadania, com medo que as pessoas não abordem estas questões. Ainda há 2 dias vi a notícia, não é, daquela criança que, por causa de uma ação de sensibilização, percebeu que o padrasto lhe estava a fazer abuso sexual. E foi assim que denunciou. Portanto, se não forem eu acho que as pessoas acham, quando vêm com a conversa de que a família educa e a escola ensina, antigamente era o fado, não era? O fado é que educa. Ah, se a família for xenófoba, se a família for racista, se o pai bater na mãe, se a mãe bater no pai, enfim, onde é que as crianças vão perceber que esses não são os valores que constitucionalmente estão garantidos, que não são valores humanos? Há de haver um contraponto, com certeza. A família tem o direito de transmitir valores, mas há coisas que não são constitucionais sequer. E, portanto, a escola é o lugar ideal para esses valores serem transmitidos. E não se pode demitir disso. E relativamente a isso que estavas a dizer, uma das questões que se colocava era quem é que dava a educação para a cidadania? Muitas vezes era o professor de História ou a professora de Inglês que tinha um horário vago Uhum. e não eram pessoas E, com a formação, e não é? continua a ser, não é? Com a formação e com muito boa vontade, fazendo o melhor que podiam possivelmente. Claro, sim. Mas porque é que não se dão a Mas não estas tem pessoas formação especializada, claro. as ferramentas para isso? E deixa-me fazer só mais uma nota relativamente a uma coisa que a Dani disse, que era de provedor, não é? Um provedor dos direitos LGBT. Eu lembro-me, isto parece noutra vida, não é? Mas quando eu tive a oportunidade de te entrevistar, Sofia, no Para Lá do Arco-Íris, e a Aline e ao Bernardo, falámos do EPS, daquele programa europeu, que uma das coisas que já na altura, em 2019, 2020, recomendava era que nos órgãos de comunicação social houvesse um provedor destas questões LGBT, precisamente para até a abordagem da comunicação social a estas áreas fosse feita de uma forma séria e não contribuísse para determinado tipo de discursos. Realmente, este provedor, de facto, poderia estar em muitos sítios e salvaguardaria muitos dos direitos. Claro. Sim, e nós, há um grupo de jornalistas que, como vocês saberão, tem defendido isso não só para estas matérias, como para matérias mais Claro. generalistas de direitos humanos, não é? E outro, de discriminações de uma forma muito alargada. Claro que ajudaria, até porque seria um canal também com as próprias, com o público em geral, não é? Digamos assim. Eu gostaria aqui, há uma coisa que me tem preocupado bastante, no sentido do impacto que este cenário político ainda pode vir a ter. Portanto, já nem sequer estou ou estou naquele que está a ter neste momento, mas já aqui confesso, num cenário para mim catastrofista, mas que eu acho que vai acontecer, que é isto ainda vai piorar e esse impacto vai ser maior, não é? E tem-me preocupado muito esta questão da resistência, da resiliência, da preservação da administração pública. Num sentido lato, não é? Ou seja, há uma administração pública que tem um histórico democrático já agora, não é? De mais de 50 anos, onde a Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e a Igualdade de Género se insere, não é? Portanto, agora estava aqui até a pensar concretamente na SIG. Como é que esta instituição, como é que vocês veem esta instituição a autopreservar-se?
autoproteger-se daquilo que pode vir a ser, ou que já é, enfim, não sei, uma certa intromissão de um determinado pensamento, não é? De uma determinada orientação política, que eu acho que ainda não é muito visível, mas vai ser, claramente, não é? Se vocês acham que ela está salvaguardada, ou se isso é de facto um dos maiores riscos, não é? E nesse contexto, o que é que também deveria estar a ser feito dentro dessa instituição, não é? E eu no geral penso que é um risco, é um risco que nós temos e tal e qual como muitas outras coisas que nós muitas vezes, que há muita gente dá por garantida, mas que de facto é um risco, é um risco. Mas acho que nós também temos que, de alguma forma, ativar todos os nossos recursos, sejam associativos, sejam das pessoas do dia a dia, seja do próprio das pessoas dentro dos momentos partidários, para conseguirem manter uma, a dignidade desta mesma função, que é realmente continuar a prestar apoio, o pouco apoio que nós já temos às associações que de facto lutam contra a discriminação. E acho que isso tem que ser sinceramente não sei qual será a solução, porque de facto, ah, como é dito e bem, o futuro que aí vem pode ser um bocadinho escorregadio do ponto de vista daquilo que é as decisões que se podem tomar e nós temos que ter muita estratégia para lidar com o que vai acontecer, não é? Para o bem e para o mal temos que ser muito estrategas e acho que isso também vai depender muito de como é que o discurso vai virar, não é? Nós o que sabemos é que se para algumas pessoas as coisas vão piorar, para outras pessoas as coisas vão piorar mesmo muito. E isto acho que é aquilo que a gente tem que ter muita noção, que é se para algumas pessoas o limite que elas toleram vai ser o de mau, para muitas outras pessoas elas vão ter de tolerar muito pior. E então acho que nós temos que pensar, antever um bocado esta situação e temos que ter lá está novamente, pensar na prevenção e o que é que nós podemos fazer até lá. E se calhar o que nós estamos a fazer algo agora estou-me a perder um bocadinho, estamos a fazer algo que não é suficiente no sentido em que nós estamos a permitir que certas políticas estejam a andar para a frente no momento em que a sociedade também está a premiá-las. Ou seja, por exemplo, quando nós temos sucessivamente uma sociedade que está neste momento está inerte, está parada, não está a ter muita reação àquilo que está a acontecer, nós estamos a permitir que estas coisas avancem, não é? Quando as pessoas, por exemplo, mesmo quando foi as eleições, etc., quando temos um nível de abstenção tão alto, nós estamos a permitir que estas coisas aconteçam. Estamos a deixar que isto aconteça. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que estar à volta dessa forma. E acho que tem que ser as pessoas no dia a dia que também percebam que podem fazer a diferença com aquilo que são as suas próprias ferramentas. E acho que, nesse sentido, acho que é importante realmente toda a gente pensar numa colaboração, criar soluções comunitárias, criar soluções coletivas para avançar. E acho que de facto há este risco e é este risco que a gente tem que assumir que temos que proteger. Helder. Epá, eu sempre fui acusado de ser muito otimista e o meu otimismo, deve ser da idade, está a desaparecer. Uma grande amiga minha e uma pessoa que em este país deve reconhecer muito, a Marta Borges, diretora coordenadora da Linha Nacional de Emergência Social, diz isto antes de melhorar ainda vai piorar muito. Uhum. Pronto. E eu estou totalmente de acordo com a Marta e comungo do receio com isso. Até porque, neste momento, e não é só em Portugal, é uma coisa que nós estamos a ver a nível global, aquilo que era o centro democrático, mais à esquerda ou mais à direita, está-se a desviar, não é? Porque, por um lado, para tentar roubar o lugar de fala, não é? Tentando ir buscar à extrema-direita alguns pontos, e nós estamos a ver isso em Portugal, com a segurança, com a imigração, baseada só em percepções, nada ligado a dados. Enfim, quando temos políticos a dizer os dados não me interessam para nada, esses dados não me interessam, não é? Interessa é passar a mensagem com base em percepções. É perigoso. Mas não é só alguns partidos, alguns meios sociológicos a desviarem-se muito para a direita ou a pegarem temas. É a própria esquerda, que em princípio era mais progressista, que está a encostar também à direita. Porque aquilo que eram temas perfeitamente pacíficos passam a ser vistos como perigosamente radicais, não é? De extrema esquerda, uma coisa.
E isso é um receio, e claro que a função pública e os serviços públicos saem da sociedade, e se a sociedade se está a radicalizar e a polarizar, a função pública vai acontecer o mesmo. E, portanto, relativamente àquilo que me dizias, o que é que vai acontecer? Pois não sei. Se nós tivermos em lugares de decisão, seja política, seja em lugares de decisão superior e intermédia na função pública, pessoas que acreditam que os migrantes são um perigo, que as pessoas LGBT são um perigo, que as pessoas trans são doentes. Bom, as políticas públicas que nós temos até agora podem correr o risco de desaparecer. E nós só vamos estar a empurrar estas pessoas para locais ainda de maior vulnerabilidade. O que é um perigo. Vamos ter, acho que sim, acho que aquilo que a Dani está a fazer, e eu acho que isso se verifica, é darmos as mãos, é, em nível associativo, tentarmos juntar as vozes, porque quantos mais, ou quantas mais formos, maior será o peso da voz e das ações. Temos de fazer isso. Isso está a acontecer, já está a acontecer. Está a acontecer. Eu penso que não, não é, acho que talvez como reação, mas esse movimento tem vindo a ser feito, não é? As associações estão mais próximas, está a fortalecer-se. estamos a coordenar ações, temos estado a trabalhar, porque é importante, não é? Porque se neste momento ainda nos vamos dividir, não é? Ou discutir coisas que são perfeitamente mesquinhas nesta fase, acho que esse movimento está a ser feito, acho que vai ser potenciado e será por aí. Quer dizer, acho que a resistência mesmo será importantíssima. O diálogo é importante, acho que nós também somos capazes, e às vezes faço muitas meia-culpas quando vou dar formações, porque eu sei que no ativismo às vezes temos discurso que é mais agressivo e que não é tão pedagógico, possivelmente não é com vinagre que se apanham moscas, e portanto há lugares para tudo. Temos de chegar às pessoas, temos de saber como é que vamos ter com as pessoas e como é que lhes vamos explicar que aquela ideia é errada, que aquela percepção não corresponde à realidade. E temos também de ter táticas e estratégias. Enfim, não podemos só estar num lugar de que o ativismo é uma coisa pura e nós vamos gritar aos quatro ventos. Não. Vamos ter de encontrar estratégias com base naquilo que é facto, naquilo que são dados, e ir ter com as pessoas, dialogar com as pessoas, tentar que este desvio seja ou prejudique o menos possível as pessoas. Eu aproveito para fazer aqui a ligação, porque já há aqui duas perguntas já no chat e lembro às outras pessoas que podem fazer o mesmo. A Cátia Simões pergunta exatamente se tem havido uma correlação entre as pessoas, enfim, com associações que lidam com pessoas em situação de sem-abrigo, em condição de sem-abrigo, e pessoas que têm a condição de LGBTQI+. Se há ligação com as IPSS, por exemplo, não é? Com outras associações que prestam a comunidade de vida e paz. Isto uma pergunta concreta, já fazendo aqui exatamente essa ligação entre os vários, enfim, os vários Sim. apoios existentes. Esta pergunta dirige-se mesmo para o Helder, depois tem uma outra que eu já cá volto para os dois. Ok. Então, muito obrigado pela questão, Kátia. Sim, mesmo antes disto, nós, Opus, funcionamos no âmbito do NPISA de Lisboa, portanto, do Núcleo de Proteção e Intervenção junto de pessoas em situação de sem-abrigo, que existe em todos os municípios. Nós já éramos entidade parceira em Lisboa e, nesse âmbito, temos feito formações para as várias entidades parceiras, seja entidades que têm respostas habitacionais, que têm equipas de rua, que têm apoio alimentar, a pessoas em situação de sem-abrigo. Isso tem sido feito. O ano passado, a IKEA fez também connosco, para a celebração do IDAOT, penso eu, do mês do orgulho, já não me lembro, foi do mês do orgulho, uma campanha que era dar abrigo ao orgulho, com várias ações. Uma delas era dar formação, foi a OPS que deu formação, precisamente a instituições que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo na área de Lisboa. Eu estive agora a fazer uma formação grande, quase 3 semanas, a pedido do Governo Regional dos Açores, para várias instituições que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo. Porquê? Porque esta vulnerabilidade das pessoas LGBT também se reflete na percentagem de pessoas em situação de sem-abrigo. Nós pensarmos que as pessoas LGBT representam, dependendo dos países, dependendo dos censos, enfim, entre 5% e 12% da população, nós temos, na população em situação de sem-abrigo, 20% a 40% são pessoas LGBT. Isso significa que a vulnerabilidade é tanta que depois há uma representação muito superior. E por isso, as pessoas que trabalham com a população em situação de sem-abrigo veem-se
habitualmente a lidar com pessoas LGBTQIA+, e a não saber como é que hão de lidar com elas. Nós temos várias entidades que, por exemplo, nos pedem apoio. Estão numa resposta habitacional dessa entidade, mas depois o apoio psicológico é disponibilizado pela Opus. Precisamente porque já perceberam que há idiosincrasias, há especificidades, que as pessoas se sentem mais acolhidas no espaço da Opus do que noutro espaço que é perfeitamente neutro ou, pior ainda, que é um espaço tóxico, patriarcal, machista, por aí fora, cis heteronormativo, por aí fora. Uhum. A Cátia pergunta também, agora para ambos, de que forma é que a estratégia das vossas organizações, não é? Enquanto estruturas que lidam com este tema e com estas vulnerabilidades, de que forma é que se têm preparado ou feito frente, vá, aos recentes ataques dos partidos de extrema-direita às pessoas LGBTQIA+. Ou seja, como é que se têm reorganizado, se é que se têm reorganizado, reorientado? O que é que têm usado para enfrentar este clima bastante mais agressivo, não é? Sim, Daniela. uma das coisas que nós temos feito, antes de mais, obrigada pela questão, é que, por exemplo, nós deixamos de ter uma visão de reatividade constante. Porque uma das coisas que muitas vezes nós sentimos que começa a ser prejudicial é nós termos constantemente a reagir a situações que acontecem, porque a informação gira de uma forma tão rápida, tão volátil e tão imersivamente que muitas vezes as pessoas uma coisa acontece agora, 5 minutos, já está a acontecer outra coisa, 5 minutos está a acontecer. Isto é um desgaste enorme para as associações, é um desgaste enorme para nós enquanto equipa e para as pessoas que nós acompanhamos também. E nesse sentido, a nossa estratégia tem sido muito mais parar para ter realmente visões mais concretas, mais formativas, ahm, mais contextualizadas e que de facto promovam mais informação do que reação contínua ao que está a acontecer. Porque isso de facto é uma estratégia que nós temos adotado, porque de facto diminui o desgaste na equipa, diminui o desgaste nas pessoas e diminui também o desgaste nas pessoas que nos procuram, porque lá está, sabem que nós não estamos sempre a reagir automaticamente a tudo o que acontece a todo momento. Porque a informação neste momento é muito, muito rápida a processar. E neste sentido também os serviços também têm-se reajustado na medida em que a procura que nos tem sido feita tem crescido, não é? Ou seja, tanto para o serviço de apoio psicológico, como o serviço de ação social, o serviço de apoio jurídico, o serviço de apoio à vítima, os pedidos têm crescido e nós temos de alguma forma a colmatar essas falhas, no sentido em que as falhas no sentido em que há dificuldades às vezes a dar resposta porque os casos são muitos e nós temos que procurar, lá está, linhas de financiamento que promovam de facto conseguirmos readaptarmos esta nova realidade e os próprios projetos a que tentamos financiamento são projetos também mais na área da formação e mais na área da intervenção cívica no dia a dia. Ou seja, porque nós sentimos que, novamente, como foi falado anteriormente, nós sentimos que a questão da prevenção é extremamente importante, então nós estamos a apostar muito naquilo que é o financiamento para a formação e no financiamento para a prevenção. Não é? Nesse sentido, acho que é uma coisa bastante importante e nós temos estado a readaptar-nos nesse sentido. Helder, e no caso da Opus? Sim, bom, sublinho aquilo que a Dani disse. Nós sabemos, isto de facto não é novo, não é? Quer dizer, se nós olharmos um bocadinho para a história, estes movimentos já ocorreram e, portanto, nós também sabemos que, claro que os métodos eram diferentes e esta capacidade viral que os discursos têm, que os TikToks, não se compara com o que eram folhetos, não é? Há 100 anos atrás. Portanto, temos essa nova realidade. Mas temos de começar também, e há bocadinho eu falava das táticas e das estratégias, especialmente uma das estratégias é essa, é não contribuir para a viralização de conteúdos tóxicos. Que quando reagimos a determinados conteúdos nas redes, estamos a dar-lhes visibilidade. E também temos que começar a respirar fundo, não é? A contar até 1000, a não ter aquele impulso de isto é completamente odioso, não podemos tolerar, vamos denunciar, mas quando denunciamos publicando, partilhando, estamos a dar visibilidade. E, portanto, temos que também ser um bocadinho mais inteligentes, acho eu, ou mais espertas, enfim, o que queiram. Por outro lado, eu acho que o problema com que nós lidamos na OPT e nas associações não é tanto o discurso, mas são as consequências do discurso. Um, o discurso magoa, claro, mas as consequências que ele tem na legitimação de comportamento magoa mais, fere
realmente. Porque quando as pessoas acham que podem despedir, que podem maltratar um colega de trabalho ou uma pessoa funcionária, podem expulsar um filho ou uma filha ou um filho, por causa da sua orientação sexual, por causa da sua identidade de género, nós vamos arcar com essas consequências. E é isso que estamos a tentar, é criar equipas, dentro do possível, aumentar as equipas, porque temos recebido cada vez mais pedidos de apoio social, apoio jurídico, apoio psicológico, aumentar a capacidade das equipas, aumentar a resiliência das equipas com outro tipo de contributos, com formações adicionais, com técnicas de bem-estar, porque é muito pesado trabalhar nesta área, porque as equipas chegam a um ponto que também têm dificuldade a lidar com este stress diário, porque estamos a receber casos diariamente em situações de emergência, digamos assim. E por isso, a forma de lidarmos neste momento é tentar criar ferramentas para poder auxiliar as pessoas que nos procuram. Isso, enfim, eu ouvi-vos a dizer que isto está a aumentar, que há casos diários de emergência, ao mesmo tempo que vocês assinalaram atrás que há problemas de financiamento, de acesso a fundos e por aí fora. Bom, isto é, ou seja, o que é que é muito complicado, ainda por cima num país que não tem ainda por cima grande estrutura de mecenato sequer, não é? Ou de organizações, mais no sentido lato, instituições que vocês, suponho que não haja nenhuma a que vocês possam recorrer, não é? Neste campeonato, seja muito dependente da administração pública, de facto, não é? Dos fundos públicos. Como é que vocês se vão preparar, para os próximos tempos? Ou seja, porque também trabalham um bocadinho assim entre a espada e a parede, não é? É. Falaste de uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Nós, enquanto IPSS, as empresas ou as pessoas particulares que façam donativos em dinheiro ou em espécie, de facto, estão abrangidas por benefícios fiscais e podiam beneficiar de uma espécie de mecenato. Isso é muito desconhecido, ainda há uma desconfiança muito grande, e especialmente não é só por causa da questão de ser uma IPSS, é por causa da área, não é? Muitas vezes as empresas não querem estar aliadas a associações LGBT, a não ser no mês do orgulho, em junho, porque isso lhes dá alguma visibilidade e aumenta as vendas. Do resto do ano, não se preocupam muito. Portanto, aquilo que nós tentamos é ir concorrendo, ir apresentando candidaturas a projetos, a financiamentos europeus, a financiamentos nacionais, nestas várias áreas, o que implica, muitas vezes, muito tempo, porque as candidaturas implicam tempo de análise, de preenchimento de formulários, e nós, se temos as pessoas ocupadas a dar resposta social e psicológica por aí fora, a acolher as outras pessoas, não temos umas equipas enormes para poderem se dedicar a escrever projetos, não é? Mas vamos tentando contornar estas dificuldades para ir buscar financiamento. Não, eu acho que um dos problemas sempre foi, em Portugal, e isso acho que é uma característica nossa, uma vergonha, um pudor em falar sobre dinheiro. Como se o dinheiro fosse uma coisa suja. Uhum. Nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para pagar às pessoas que merecem ser recompensadas pelo seu trabalho, para construir respostas, para ter mais casas de acolhimento para pessoas LGBT em situação de sem-abrigo, para poder ter mais consultas. Isso não se faz de graça. Nem se faz com pessoas voluntárias. As pessoas voluntárias têm um papel essencial no movimento associativo, mas não é para desempenharem funções cotidianas. Não é. É para desempenharem funções particulares em determinados eventos, em determinadas circunstâncias. E, portanto, nós temos que mudar aqui um bocadinho o paradigma. Eu espero que, porque já vi que também está aqui uma questão relativamente à esquerda e à direita, Uhum. a Opus é uma associação política, não é? No sentido em que o que nós fazemos impacta a polis, impacta a sociedade e, portanto, é político, não é? Aristóteles dizia que nenhum homem, não é? No sentido de nenhum ser humano, podia não ser político, por isso mesmo. Agora, somos uma associação apartidária. Trabalhamos com todas as pessoas, desde que dentro de um quadro de direitos humanos e de legalidade e de democracia. Acho que, ou faço votos para que, apesar desta deriva de alguns temas, ainda haja bom senso nas pessoas que estão a governar neste momento para perceberem
que as consequências de retirarem apoios a esta área vai ser muito complicada. Uhum. Não é? Porque depois não sei para onde é que vão mandar as pessoas, não é? Quando as pessoas estiverem todas no meio da rua, há pessoas que são portuguesas mesmo, não é? Ao contrário do que depois dizem, não podem ir para a terra delas. A terra delas é aqui. O que é que se vai fazer a estas pessoas? Quando a percentagem de ideação suicida está a aumentar, não é? Quando nós temos necessidade de pedir mandados de condução para as urgências de psiquiatria, porque as pessoas chegam a surtar completamente. Temos que pensar qual é a consequência, o que é que vamos fazer depois como é que vamos dar resposta, não é? Se o SNS já é curto, vamos encher as urgências de psiquiatria com estas pessoas? Portanto, também tem que começar a pensar que é melhor não largar a mão completamente, não cortar todos os financiamentos, arranjar outras formas de apoiar estas entidades, porque senão vamos estar mal. E não é só as associações, não é a OPS, não é a ILGA, são as pessoas. Sim. Sim, E e eu acho que Daniela, só. isto tem acontecido? Achas que o outro lado está a perceber este risco e não vai largar a mão completamente? É assim, eu acho que só acrescentando uma coisa com o que o Helder disse, é, por exemplo, nós, no facto dos financiamentos, muitas vezes perdemos imenso tempo a construir financiamentos para conseguir financiamento, mas depois temos uma coisa, que é nós temos que construir financiamentos que são totalmente originais e que sejam coisas que sejam realmente inovadoras do ponto de vista daquilo que é a concepção, daquilo que é o impacto que tem na sociedade, mas depois os financiamentos não financiam os serviços estruturais que nós temos. E o que é que isso faz? Faz com que a gente sobreponha mais trabalho nas pessoas que já estão connosco, porque de facto os financiamentos que nós temos são para financiar Uhum. projetos novos e não para financiar as estruturas que nós já temos. Não é? E isso às vezes pode ser um problema. Em relação à pergunta, eu acho que há aqui um ponto essencial que é esta fragilidade do financiamento faz com que de facto estas pessoas percebam que, que nos podem colocar um bocadinho entre a espada e a parede, não é? Ou seja, por exemplo, nós lembramos aqui há um tempo, né, quando uma pessoa disse que os 140 milhões que eram destinados à igualdade iam ser cortados porque isso não servia para nada e etc. Mas de facto, nós percebemos que ah, e isto aqui concordo com o Helder, que é depois que no fim, quando nós estivermos sem financiamento nenhum, quando estas associações não conseguirem respirar, o que é que nós fazemos às pessoas efetivamente? Não é? Quando nós não conseguimos respirar, o que é que a gente faz? Ahm, e depois, assim, eu revejo-me aqui muitas coisas porque eu acho que nós estamos numa situação que é, nós estamos a chegar numa situação limite, uma situação completamente limítrofe em que nós estamos completamente dependentes daquilo que é financiamentos para poder trabalhar, porque, por exemplo, e concordo com isto, que é, nós não podemos deixar só o trabalho só nas pessoas voluntárias, porque as pessoas voluntárias também precisam de apoio, também precisam muitas vezes da estrutura, também precisam muitas vezes da comunidade, também precisam muitas vezes de estar. E muitas vezes conta-se que as pessoas LGBTI são aquelas que têm o ónus de ser as pessoas que dão formação, são as pessoas que ensinam, são as pessoas que têm que fazer as saídas do armário todos os dias, são as pessoas que têm que se afirmar constantemente, e no entanto, isto tudo cansa exaustivamente uma pessoa para ela ainda conseguir fazer mais trabalho em cima. Ou seja, e nós sabemos que, por exemplo, as pessoas muitas vezes gastam muita da sua energia no seu dia a dia, só muitas vezes a esconder a sua identidade. Não é? E acho que isto é fundamental, ou seja, nós temos que pensar realmente que todas as pessoas, independentemente de serem LGBT ou não, mas se calhar todas as pessoas em que estão em situação de privilégio, de alguma forma, podem contribuir e podem contribuir de forma positiva para este debate e para este diálogo, não é? E novamente, quando nós tentamos chegar às pessoas, é se calhar pensar que, ah, por exemplo, ela há pouco dizia, esta veia ativista, um bocadinho às vezes que nós temos assim, parece que temos um bocado zangadas e etc., mas o facto é que é-nos exigido um trabalho, fundamentalmente, de base, que, que nós temos que continuamente o fazer, porque é só a nossa sobrevivência. É a nossa sobrevivência do dia a dia. E eu acho que isso aqui acho que há muito esta questão, que é nós sabemos que temos de sobreviver. E eu acho que a extrema-direita sabe disto, né? Os partidos antidemocráticos sabem Uhum. disto, que nós Sabe? temos de sobreviver no dia a dia. Uhum. E acho que é esta estratégia que nós temos que mudar. Nós temos que procurar pessoas aliadas, nós temos que ter pessoas aliadas do nosso lado. Pessoas que não destapem a voz, mas pessoas que nos ajudam a chegar à frente.
não é? Eu acho que esse processo é muito importante. Vou recuperar aqui o chat. A Cátia, novamente, também coloca aqui mais algumas questões. Uma tem a ver exatamente com aquilo que poderia ser um tradicional aliado, não é? Que é a esquerda, no sentido mais Sim. lato, não é? E ela pergunta se vocês acham que a esquerda cometeu erros neste combate ao populismo e à situação que temos hoje. E depois pergunta também especificamente se acham que no que diz respeito ao discurso do ódio era importante que a União Europeia adotasse medidas relacionadas com as redes sociais, não é? Que depois vertessem para os Estados-membros. Sim, não sei se. Bom, relativamente à questão da esquerda ou da extrema-direita, este movimento começou há bastantes anos, não é? Aliás, há alguns livros e algumas crónicas que mostram este movimento não é recente. Eu lembro-me quando houve agora, não foi nas últimas legislativas, não é? Nós andamos a ter quatro legislativas de ano a ano, mas nas penúltimas legislativas, quando o Chega cresceu muito, veio-se dizer que, pois, não olharam para aquilo que era, que eram os temas tradicionalmente da esquerda, a habitação, os direitos laborais, e começaram a olhar para as causas identitárias. Bom, a gente olha para os países nórdicos, que sempre tiveram um Estado social fabuloso, e a extrema-direita está lá em cima. Isto é um movimento global, tem a ver, eu acho que era o Mark Twain que dizia que que a história não se repetia, mas rimava, não é? E nós estamos aqui a ouvir umas rimas da história, acho que são movimentos cíclicos que acontecem, e temos de aprender também com ele. Não acho que não consigo identificar assim uma culpa, não é? A culpa claramente não é do wokeismo. Também essa ideia de que, meu Deus, a esquerda agora é woke. Não, quer dizer, ser woke é preocupar-se com direitos humanos básicos. E também diziam, não lhe chamavam woke na altura, mas as pessoas que lutaram contra o racismo também eram woke na altura, eram radicais na altura. A gente vai ver os discursos são exatamente os mesmos. Agora, há medidas que a União Europeia está a desenvolver. Sim, há medidas. Eu lembro-me agora, a propósito da morte do Pinto Balsemão, muita gente falou da importância da lei da imprensa, da liberdade de expressão, mas da lei da imprensa. E a lei da imprensa também não permite tudo, não é? Há responsabilização. Há uma tentativa neste momento de legislar a nível europeu para os conteúdos digitais. Eu acho que isso é primordial. Está a haver, inclusivamente, nós temos a Transparente, que é uma plataforma direcionada para questões trans e de género diverso, e que neste momento faz parte da Opus, é uma espécie de núcleo da Opus, está a fazer formação nesta área. Vai haver verificação para fazer denúncias e, portanto, as denúncias podem ser feitas a partir de plataformas de endereços de e-mail que estão legitimados e verificados, que têm informação suficiente para fazer. Os mecanismos estão a ser desenvolvidos, ainda não estão em campo, mas estão a ser desenvolvidos, e eu penso que isso será importante, de facto, para nós nos podermos defender. Uhum. Sim, e Daniela? eu acho que lá está, também não consigo apontar nenhuma culpa, porque acho que lá está, no pós, a gente pode sempre olhar para trás e podemos ver exatamente uma série de coisas, mas o facto é que perante as situações às vezes é muito difícil tomar decisões e tomar decisões estratégicas, tendo como as coisas estão a acontecer. O que eu acho é que durante muito tempo também se desvalorizou muito o que estava a acontecer. Não é? Durante muito tempo houve uma desvalorização constante do que estava a acontecer, que não ia ser nada, que não ia ser nada, que não ia ser nada, que tudo passaria, mas o facto é que essa desvalorização no fim acabou por acontecer e dá o resultado que está a dar agora, não é? Eu acho que só aí é que acho que nós podemos ter de facto um pé a aprender, que é não desvalorizar as coisas que estão a acontecer em termos de política, porque essas coisas poderão dar sempre um impacto e têm sempre um impacto no futuro. Em relação às questões da União Europeia, eu acho que de facto é importante fazer legislação e a União Europeia tem caminhado nesse sentido. Mesmo nós também temos participado também em plataformas de discurso de ódio e mesmo no desenvolvimento de projetos que visam o combate ao discurso de ódio. Por exemplo, estamos envolvidos num projeto europeu sobre o discurso de ódio extremista, estamos envolvidos num projeto também de criação de mecanismos contra o discurso de ódio. Ou seja, estes mecanismos estão a ser criados e existem de alguma forma. Agora é preciso também que novamente, caímos outra vez aqui, que estes projetos continuam a ser financiados para continuar a fazer este trabalho e que de facto continuamos a continuar a poder participar e a poder dar provas de que estas ferramentas funcionam. Porque também não nos vale nada ter as ferramentas, depois não há consequência.
que é uma coisa que muitas vezes nós sentimos. Nós temos um quadro legal que, por exemplo, proíbe o discurso de ódio, tudo mais, mas depois não há consequência efetiva, porque Era as a pessoas questão normalmente. das ferramentas, como executar aquilo que está Sim, previsto, não é? né? Porque depois, se não há consequência, as pessoas estão impunes. Uhum. Temos também aqui uma partilha, no chat de Pedro Mujo. É pai de um casal, o Benjamin de 9 anos e a Emma de 6 anos, e diz que gostava que eles crescessem num ambiente de empatia, flexibilidade e abertura para a sexualidade e a identidade de género. E coloca aqui uma questão, enfim, que vai no sentido já daquilo que falamos há pouco, da prevenção e da formação, de como assegurar efetivamente que eles têm formação e sensibilização nesta área da sexualidade nas suas escolas, não é? Hum, quando tudo mudou, como já vimos, ou seja, quando há alterações em curso, como falávamos há pouco, não é? Como é que ele pergunta como é que poderá propor à escola essas formações, ou seja, que também é interessante este lado, ou seja, é verdade que há alterações no currículo, a cidadania já não acolherá obrigatoriamente a abordagem a certos temas, não é? Como, como é óbvio, haverá sempre aqui uma margem de autonomia e felizmente, acho eu, em algumas escolas, dado o histórico que já têm, a experiência que já vêm desenvolvendo, continuarão a abordar esses temas, nem que seja fazendo parcerias com associações como as vossas, não é? Uhum. Agora, os pais, já também é importante vocês falarem sobre isso, os pais têm um papel a desempenhar na escola, não é? No sentido de reivindicarem aquilo que a escola é. Isto agora também falo eu como mãe e como mãe de criança numa escola pública. Faço questão disso. E, portanto, a escola pública, eu digo sempre muitas vezes isto, não é? A escola pública é aquilo que nós fizermos da escola pública, porque temos lá as nossas crianças, portanto, os pais não se podem também demitir daquilo que Sim. a escola é ou não deixa de ser, não é? Podem exigir mais, digo eu, mas, enfim, também acho que é importante vocês abordarem esta ligação que mantêm com os Hum. pais, se é que têm alguma, com associações de pais com encarregados de educação, aqui o pai, depois também a linguagem não é muito neutra, não é? Mas enfim, com pessoas que tratam, que estão Sim. responsáveis por crianças. A primeira coisa é realçar aquilo que tu disseste. Aliás, fala-se muito de comunidade educativa, não é? E, portanto, os pais, as mães, as pessoas com responsabilidades parentais, tutores, encarregados e encarregadas de educação, enfim, têm de intervir, não é? Não se podem demitir e devem dizer que a educação que eu quero para as minhas filhas, para os meus filhos, para os meus filhos, é inclusiva, tem de ser inclusiva e tem que estar, tem que ser abrangente, adequada, como é óbvio, às várias idades e às vários ciclos de crescimento. Há duas associações que eu gostava de referir que fazem um trabalho extraordinário nesta área específica, que é a Rede Execo, que é uma associação LGBT de jovens, portanto, e que vai em muitas escolas e, portanto, tem uma linguagem muito adequada, que sofre, claro, muitas vezes barreiras, e, portanto, nessas alturas, a Amplos, que é uma associação de mães e pais Uhum. de pessoas LGBTQIA+, como são mães e pais, têm uma capacidade de penetração nas escolas maior, não é? Não há aquela questão de vêm aí os perigosos e as perigosas ativistas. Não, são mães e pais. E, portanto, acho que é uma hipótese. Depois, a Vânia Belis é uma psicóloga doutorada nestas áreas da sexualidade infantil e que tem vários livros publicados, mas faz ações em escolas, precisamente para a sexualidade, para a educação sexual. A educação sexual é uma coisa muito vasta, não é? Tem a ver com consentimento, com os limites do próprio corpo, tem a ver com a realização, com o que é o prazer, com o saber dizer sim e não, enfim. E penso que estará disponível para fazer esse tipo de formações. Um, e há, felizmente, nos últimos anos, tem havido cada vez mais livros infantis para várias idades que apresentam famílias arco-íris, famílias coloridas, enfim, realidades diferentes das realidades brancas, cis, hetero, a que estávamos habituadas. E também é importante, em casa, disponibilizar às crianças estes tipos de materiais, em vez de ler só a história da Carochinha e a Branca de Neve e os Sete Anões, ler outros livros que existem já com muita Uhum. qualidade com estas Bastante temáticas. bons, sim. Sim, sim. E acho que eu acrescento que, em todo o caso, mesmo quando não há esta facilidade de chegar às escolas e etc., as pessoas também podem sempre procurar as associações no sentido em que podem ter formação na própria associação, podem deslocar-se às associações, podem pedir webinars como este em conjunto, que nós podemos sempre fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, nós temos também um poder de proximidade com a população que nos dá essa margem. Ou seja, as pessoas podem chegar por exemplo, nós temos um centro LGBTI na Praça do Comércio, perto da Praça do Comércio, e as pessoas podem sempre chegar
pedir uma formação, acender às nossas atividades, que nós temos atividades de vários tipos, para várias idades e com vários conteúdos. Ou seja, mesmo quando não se consegue chegar na escola, consegue chegar por outra via, através das associações e através das atividades que desenvolvem. Por exemplo, nós temos vários grupos de interesse para várias idades e várias necessidades. Por exemplo, desde o GRIT, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção Trans, que é um grupo que se dedica exclusivamente a questões de identidade de género, ah, e expressão de género. Temos o grupo de famílias, temos o COR, que é um grupo de cor, temos um grupo de teatro, ou seja, temos vários grupos que as pessoas podem encontrar comunidade, e isso tudo também já faz diferença, porque muitas vezes a gente também não se pode esquecer de uma coisa: os LGBT, para além de serem LGBT, são também outras características da sociedade, e é importante que elas também sejam empoderadas nesse sentido. Porque para não lá está, porque é muito importante que a pessoa também sinta que, além daquilo que é o facto de distinguir enquanto LGBT, ela também é distinta por outras coisas, e que é um ser completo. E nesse sentido, acho que nós tentamos promover essa dinâmica e esse empoderamento às pessoas nas suas várias áreas. E nesse sentido, acho que também pode ser um reduto, que é procurar as associações e as atividades que têm, aquilo que frequentam, aquilo que fazem todos os dias e aquilo que nos podem oferecer. Nós estamos a chegar ao fim. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Vou dar aqui só uns minutinhos finais, senão peço-vos para fechar aqui com uma pergunta que eu tenho final. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, mas se calhar não. Então vou lançar-vos aqui um desafio final. Que se vocês pudessem escolher uma medida, uma política nesta área, mais premente, qual é que seria? Hum. Com financiamento. Exato, pode ser. Sim, agora não posso repetir. mas, mas eu Mas estão diria, de acordo, estão de acordo. sim, e eu diria uma interpretação das vidas LGBTI com dignidade, em todas as E, suas áreas. com aquela transversalidade e Sim, interseccionalidade que sim, referiste e que apontaste, não é? Que, sim, na, sim, que na verdade falta em diversas outras áreas, não é? Com esta sim, tendência que temos de facto para, por um lado, a experiência diz-nos que é preciso proteger estas pessoas de uma determinada forma e, portanto, temos a tendência para criar aqui uns coletivos, nesse sentido, não é? De reconhecer as suas vulnerabilidades específicas, como aqui se disse, também para lhes dar uma proteção específica, mas ao fazermos isso, muitas vezes estamos a a tirá-las da sociedade como um todo, não é? E as pessoas são únicas em todas as suas dimensões e com todas as suas características. Eu também me revejo muito nisso, em várias, desde logo, já agora, na básica discriminação entre homens e mulheres, não é? No sentido, Logo. mas porque efetivamente depois há muitas camadas em cima Mas tu dessa tens depois, isso, não é? acho que um exemplo disso é na comunicação social. Habitualmente, quando nós vemos uma pessoa racializada, está a falar sobre racismo. Uma pessoa Sim, cigana está a falar sobre ciganofobia. E há pessoas, profissionais, nas suas áreas, ou uma pessoa LGBT, também está a falar sobre. certo. sim, É bom contar histórias positivas, não é? Apesar disto tudo, Uhum. não há de ser o fim do mundo. Já houve muitas coisas e há muitos vídeos a falar da resiliência das pessoas LGBTQIA+, que já suportaram tantos ódios e cá estamos todas. Agora, um, é preciso esta visibilidade, é preciso, e isso faz parte dos planos de ação, inclusive da Estratégia Nacional, representatividade, visibilidade nos meios na comunicação social, não só, não apontar o dedo só porque aquela pessoa é extravagante, não, mas é boa na sua área, é uma boa cientista, é uma boa empregada de mesa, é uma boa atriz ou um bom ator, enfim, nessas áreas, dar visibilidade às pessoas, contar histórias positivas, para que as pessoas não fiquem tão desesperadas, não é? Eu acho que há uma sensação agora de uma grande desesperança, as pessoas chegam sem perspectivas, não é? Parece tudo é negro. Também é bom dizer que há pessoas LGBTQIA+, a viverem vidas felizes, realizadas, com famílias ou sozinhas, mas estão cá e nem tudo é negro, porque senão as pessoas também entram numa depressão quase social, comunitária, o que é péssimo. Um, e acho que isso seria uma boa medida. Em termos sociais, e puxando aqui a brasa à nossa sardinha,
nós precisávamos de mais casas de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo. Há cada vez mais pessoas em situação de sem-abrigo LGBT, Uhum. e não há respostas. E, pessoalmente, não há respostas direcionadas, onde as pessoas se sintam de facto acolhidas, onde as pessoas possam ser aquilo que são. Isso era de facto uma medida importantíssima. Deixa-me só dizer que no que diz respeito à representatividade, é uma discussão que nós temos dentro da agência de notícias, há largos anos já, ou seja, é uma discussão interna que nós tratamos a informação interna. Não acho que isto seja um detalhe, acho que isto é uma grande conquista e tem muito a ver com algumas das pessoas que cá trabalham e com todo o esforço que têm feito para colocar a única agência de notícias do país e que é responsável por muito do noticiário que corre por aí, não é? E que é disseminado, a pensar nas suas práticas, não é? A questionar porque é que ouve as pessoas que ouve e porque é que as ouve sobre o que as ouve. E portanto, essas questões que vocês colocam, que são muito pertinentes, nós perguntamos, há aqui um espaço anual, vá, em que é obrigatório fazermos essa pergunta. Isto não resulta com todos, não é? Nem todos mudam as suas práticas, nem sentem essa necessidade, mas já tem acontecido. Já tem acontecido que, de facto, só nesse momento do questionamento, porque também o jornalismo é uma profissão muito exigente, muito rápida, muito diversificada de um assunto para o outro, pronto, como sabem, com todos esses constrangimentos, mas tem acontecido nessas formações que é nesse momento em que paramos para pensar que aquela pessoa deu conta daquilo que fazia, não é? Da sua própria prática, de que ouvia só homens e nunca procurava mulheres sobre nenhum assunto, não é? Por exemplo. E que de facto nunca tinha pensado realmente, mas porque sobre racismo é que pomos estas pessoas a falar? Não faz sentido, não é? Temos que as pôr a falar sobre outras coisas que impactam na sua vida e já agora temos que pôr outras pessoas a falar sobre racismo que não só as Posso só racializadas, não é? fazer Fazer aquilo. um comentário relativamente ao que estás a dizer. Eu não sou advogado da Lusa, nem advogado mas eu Uhum. acho que há bocadinho, aqui há atrasado, quando perguntaste relativamente à função pública, à estrutura, eu acho que uma coisa que nós não podemos desprezar de todo, temos que valorizar e não está a ser valorizado, é a profissão de jornalista. Porque se nós perdemos jornalismo independente, então está tudo estragado. Eu acho que é a última defesa que nós temos contra a barbárie, contra a ditadura, é um jornalismo independente que não tenha medo de dizer a verdade. Quando nós vemos jornalistas, órgãos de comunicação social, completamente reféns de estruturas empresariais, que não se sabe muito bem de onde é que vem o dinheiro e porque é que aqueles órgãos continuam a existir ou com que objetivo, é perigoso. Portanto, eu acho que a profissão de jornalista tem de ser mesmo valorizada. E é muito importante haver uma relação com os meios públicos, não é? Enfim, as pessoas que aqui estão da Comissão da SIG sabem muito aquilo que eu penso sobre isto. Acho que essa relação podia ser muito mais estreita, muito mais direcionada, porque efetivamente a RTP e a Lusa têm uma determinada responsabilidade sobre estas matérias. E também gostava de vos dizer, só para completar aquilo que dizia, que isto é uma agência aberta, embora não procure, ela não é muito proativa nestas coisas, nisto que eu agora vou dizer, mas é muito receptiva a que associações venham cá falar. E dou-vos um exemplo. A Amplos já cá veio, numa sessão que foi muito, muito interessante. Não vos vou dizer que os 200 jornalistas desta casa estavam nessa sessão que não estavam, ok? Mas os 20 que estavam acharam interessantíssimo, foi muito útil aquilo, aprenderam com aquela sessão, e foi uma sessão muito interessante. A quebrar o silêncio vem cá imensas vezes. Ou seja, também isto para vos dizer que podem um dia se acharem e podem usar o meu contacto para isso, que eu reencaminharei para quem, podem propor vir cá. É uma agência muito aberta. Nós gostávamos de ir aí fazer uma ação de sensibilização. Isto às vezes até vos dá jeito nos próprios projetos que vocês candidatam, não é? Para chegar ao grupo prioritário de jornalistas, não é? Que muitas vezes, ou Uhum. comunicadores, no sentido mais lato. Portanto, tenham isso em conta também. Não é de facto uma casa fechada. Ela não procura muito ativamente estas relações, é verdade, porque o seu core business é fazer notícias, não é? Como se costuma dizer, mas é receptiva. E isso Sim, eu acho que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem. sim. E isso Excelente. agora fez-me lembrar uma coisa que é, muitas vezes nós esquecemos quem é que temos ao nosso lado. Que é, muitas vezes nós estamos a falar de questões LGBTI e não sabemos que a pessoa ao nosso lado, se calhar, talvez seja LGBTI Uhum. e nós estamos a falar de uma maneira Claro. discursiva que se calhar aquela pessoa vai ser afetada.
E é uma relação que está ali, está estabelecida. De facto, essa ideia de nós podermos ir, ou nós, na nossa prática do dia a dia, podemos de facto contar com. Eu posso falar abertamente, mesmo com outra pessoa que esteja ao meu lado, vai sentir que está num espaço seguro, isso é extremamente positivo. E com esta mensagem ficamos, a não ser que vocês tenham algo para dizer. Agradeço muito a ambos estas partilhas, estas reflexões, acho que foi muito interessante. Espero que os quase 40 participantes que estiveram aqui também tenham sentido o mesmo. Da minha parte foi um gosto e vemo-nos no próximo webinar. Estes webinars continuam por ainda há mais 4 edições sobre vários temas. Muito obrigada e boa noite para Obrigado. todos, Obrigada. para todas Obrigada. e para todos. Olá, agora é a minha vez de aparecer outra Olá! vez, não é? Estive aqui muito atenta a ouvir o que vocês tiveram a dizer, e muito, muito, muito interessante. Quando vocês quiserem, podemos então fechar. E pronto, e da parte do Senhor também, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. É muito Muito Obrigado obrigada novamente. a Foi uma ambos. conversa Obrigado, bem obrigado. interessante. Obrigada. Obrigada. Adeus. Adeus, bom resto Vamos Adeus. falando. dia. Obrigado, Tenho Tenho beijinhos. aqui sim. várias notícias naquilo que vocês disseram, mas eu depois vou ouvir com calma, que eu já pedi aqui à Ana para me tentar passar este áudio, porque acho que há aqui coisas que a gente se calhar tem que explorar em termos noticiosos e pôr-vos a falar. Mas pronto, enfim, a gente Tá bem. deixa-me ouvir outra vez Sim. com mais Ok. calma. Agora Adeus. estava Beijinho, muito aqui obrigado. Bom concentrada. resto, Tchau. um bom resto de Beijinhos. dia para Obrigado, vocês. igualmente. Obrigado. Adeus. Adeus, adeus. Adeus.